CSA e Náutico lutam pelo topo do grupo B. Sampaio Corrêa e Juazeirense tentam uma recuperação em um jogo de um tudo ou nada. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nessa quarta-feira 2 jogos movimentam o regional. Teremos o clássico Alagoas-Pernambuco, CSA e Náutico, e também o confronto dos desesperados, as duas piores campanhas do grupo B, Sampaio Corrêa e Juazeirense. Falar um pouco sobre esses dois jogos, também falar sobre esse Bahia e Ceará, jogo que terminou sendo adiado e ainda não tem uma data definida para acontecer. A CBF divulgou nessa terça-feira também a tabela detalhada da quinta rodada e eu vou trazer os jogos tanto do grupo A como do grupo B para vocês, além também de trazer a informação de onde você vai poder acompanhar a esses dois jogos. Um deles vai passar em TV aberta pelo SBT e os dois serão transmitidos pelo Premier em TV fechada. Primeiro trazendo ponto de informação breve para esse Bahia e Ceará, jogo que terminou sendo adiado por conta da pré-Libertadores. Bahia teve compromisso na semana passada contra o The Strongest em La Paz e tem um compromisso nessa terça-feira. Inclusive tem um pré-jogo disponível, vou colocar o card aqui acima se você quiser acompanhar, para esse Bahia e The Strongest em Salvador. E o Ceará teve um jogo da Copa do Brasil também na semana passada, um jogo regional. O Ceará terminou eliminando o Sergipe por 2-0, então por conta disso temos o confronto adiado entre Bahia e Ceará. Classificação do grupo B tem o Bahia na liderança, o América de Natal na segunda colocação, ambos com 7 pontos, Bahia com um saldo de gols bem acima do que da equipe de Natal. Tem também o CSA aqui na terceira posição, Ceará, Náutico e Confiança, 3 equipes com 4 pontos, um grupo que dá para dizer que tem algum tom de equilíbrio, pelo menos no aproveitamento. Apenas 3 pontos separam o sexto colocado do líder Bahia. Juazeirense e Sampaio Corrêa, as duas piores campanhas do grupo B. Aqui a gente tem as informações de horário e de confrontos. Rodada que começou para o grupo B na semana passada, com o América de Natal batendo Confiança por 2-1. Esse resultado aqui, esses 3 pontos do América de Natal já foram computados, por isso que ele está na segunda colocação. Partindo primeiro aqui para esse jogo de Alagoas/Pernambuco, teremos um CSA e Náutico, esse jogo acontecendo às 21h30 no Rei Pelé, um confronto que traz alguns reencontros, né? Do lado do CSA, Roberto, Islan, jogadores que passaram pelo Náutico, e do lado do Náutico se tem o nome do Paulo Sérgio, o nome do Bruno Mezenga como exemplos de jogadores que já vestiram a camisa do CSA, dá para dizer que até que recentemente. Então, para quem acredita em fator de lei do ex, é um ponto de curiosidade aqui. Você tem um confronto de duas equipes que vivem um período de instabilidade. Na verdade, o CSA vive um período de instabilidade depois de um início de ano muito positivo, com a sequência de invencibilidade, com a sequência de 100% na temporada, mas é um CSA que vem de um golpe muito forte, uma eliminação na semifinal do campeonato alagoano, mais uma vez o CSA não indo à final do estadual. E do outro lado se tem o Náutico, que também vem de um golpe pesado no campeonato pernambucano, tinha a possibilidade de ir diretamente à semifinal, mas vai ter que passar pelas quartas de final do estadual por não ter conquistado um bom resultado diante do Decisão. Perdeu para o Decisão na última rodada da primeira fase e terminou indo para a segunda fase, indo para as quartas de final e não diretamente para a semifinal do Pernambucano. E é um ponto que talvez mostre um pouco do retrato do Náutico nessa temporada. Acho que o Náutico tem um 2025 no mínimo inusitado. A começar do seu treinador, Marquinhos Santos, que em 2023 estava treinando uma equipe na Libertadores, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2024 terminou indo para uma equipe da Série D. Antes disso passou pelo Vila Nova na B, mas treinou o América de Natal em 2024 e agora vai à Série C, agora treina o Náutico. E é o Marquinhos Santos que, assim, é uma figura à parte, né?
Tem algumas contestações por parte da torcida. Marquinhos Santos, que foi expulso no jogo diante do Confiança pela Copa do Nordeste por chutar a bola no quarto árbitro. E teve um outro ponto também da lesão do Marquinhos Santos, que o tirou do Clássico diante do Sport. Sim, o treinador teve um problema, acho que foi um problema no ligamento, no tornozelo. E aí a gente olha também o que é o retrato do Náutico em 2025 dentro de campo. Assim, um Náutico muito irregular, com alguns resultados que são difíceis de entender. Assim, Náutico que, da mesma forma que tem a capacidade de não vencer da Juazeirense jogando em casa, na mesma semana consegue superar o Sport na Ilha do Retiro no Clássico Pernambucano. Da mesma forma que perde para um Central jogando pelo Campeonato Pernambucano sem conseguir desempenhar nada, bate o Ceará pela Copa do Nordeste. Então é um Náutico desses altos e baixos num período muito curto, um Náutico de muita irregularidade. E aí é um confronto interessante por conta disso. A gente está olhando para um momento de um CSA que deve ter alguma pressão por conta dessa eliminação precoce no Campeonato Alagoano, entendida por muitos como eliminação precoce no Campeonato Alagoano, contra o Náutico desses pontos de imprevisibilidade, né? Um Náutico que não consegue ter uma sequência muito longa positiva e termina escorregando em alguns momentos não tão esperados. E aí, a depender de como for o Náutico, se é o Náutico que jogou, por exemplo, contra o Ceará, se é o Náutico que, por exemplo, conseguiu bater o Sport na ilha, é um Náutico que pode dificultar a vida do CSA, e vamos ver principalmente como o CSA assimila o golpe da eliminação no Campeonato Alagoano. Então aqui é um jogo que vale o topo. O CSA pode chegar aos 9 pontos e ser o líder isolado do Grupo B, e o Náutico pode chegar aos 7 pontos e se tornar um dos líderes. Não consegue, até pode, em teoria, pode ultrapassar o Bahia, mas para isso precisaria ter uma goleada absurda diante do CSA. Vou até mostrar para vocês o fator do saldo de gols. Náutico poderia chegar aos mesmos 7 pontos de Bahia e de América, só que quando a gente olha o saldo de gols, é um Náutico que tem 0 na conta. Em caso de vitória, ultrapassa o América de Natal, mas só fazendo um 8-0, por exemplo, o Náutico conseguiria ultrapassar o Bahia. Então a condição real, no máximo, é de um Náutico pegando a segunda posição. No caso, o CSA pode chegar à liderança. E falando sobre em situação de empate, o CSA empata em número de pontos com a América e com o Bahia, e no saldo de gols o CSA conseguiria ultrapassar o América de Natal. Então aqui a condição das duas equipes. Bora olhar também o confronto de Juazeirense e de Sampaio Corrêa, na verdade o confronto acontecendo no Maranhão. E aqui a gente tem um ponto de duas equipes que não conseguem convencer. Muito na temporada também, assim, o Sampaio Corrêa, principalmente na Copa do Nordeste, apresenta muitas fragilidades defensivas, sofreu 10 gols nesses 3 primeiros jogos do Regional, 4 apenas contra o CSA. É um Surian que vem pressionado. Sampaio Corrêa, que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil contra a Tuna Luso, perdendo por 1-0, jogando no Pará. Então é um Sampaio Corrêa muito pressionado diante de uma Juazeirense que conseguiu 2 empates, talvez em momentos que não se imaginava. O empate contra o Bahia jogando dentro de casa, um empate diante do Náutico, quando o Náutico vinha numa sequência até positiva. Vamos ver o que a Juazeirense consegue aprontar. O fato é, em caso de empate, entendo que as duas equipes terminam morrendo abraçadas. A gente está no meio da primeira fase. Depois desse jogo tem a quinta, a sexta e a sétima rodada, 3 rodadas, e eu entendo que é muito difícil, com 3 pontos ou 2 pontos, até pelos adversários que se tem em sequência dessas duas equipes aqui, imaginar que elas possam alcançar o G4. Quem perder daqui está fora, eu entendo que não consegue mais brigar pelo G4. Quem vencer ainda respira um pouco. Mas é um fato também que as duas equipes entraram sem grandes expectativas, né? Pelo menos numa visão de fora. Sampaio Corrêa e Juazeirense, eu acho que entraram muito no sentido óbvio de competir, mas sem grande pressão por avançar por um G4. Talvez um Sampaio Corrêa com um pouco mais, mas entendo que estão seguindo um roteiro. Não esperava tantas fragilidades do Sampaio Corrêa defensivamente. No jogo contra o América de Natal, por exemplo, era um Sampaio que poderia ter conquistado um resultado melhor se não fosse o fator defensivo. E trazendo também um ponto aqui da tabela da quinta rodada, antes de falar sobre
a transmissão dos jogos dessa quarta-feira, a gente teremos na quinta rodada os jogos do grupo A, todos eles na quarta-feira do dia 5, e os jogos do grupo B, todos eles, na verdade todos não, mas 3 deles na quinta-feira, dia 6. O jogo do Confiança contra o Bahia ainda está a definir por conta da pré-Libertadores também. O Bahia avançando, ainda tem mais um jogo, mais 2 jogos, na verdade, da pré-Libertadores. Então por isso que não se tem uma confirmação sobre data de Confiança e Bahia. E falando sobre transmissão para esses 2 jogos daqui, Sampaio Corrêa e Juazeirense apenas pelo Premier, e o jogo do CSA contra o Náutico pelo Premier e também pelo SBT. Deixa o seu placar, o que você está aguardando para esses 2 confrontos. Também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Deixa o like para que o vídeo ganhe relevância. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.